Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje iremos falar sobre transtorno borderline. Vocês já ouviram falar desse transtorno mental? Se não ouviu, vem comigo que eu explico pra vocês. Bom, o que é o transtorno borderline ou TPB? Gente, esse transtorno mental, ele nada mais é que ele ocorre uma acentuada instabilidade afetiva, comportamental, nos relacionamentos, instabilidade na autoimagem. Em um paciente com transtorno borderline, tudo é muito, digamos assim, intenso. Eu vou explicar para vocês o porquê. Voltando, o TPB, ele é um quadro muito assim complexo, que envolve o seguinte: o paciente acometido com esse transtorno, ele tem muitos problemas em relações interpessoais. Como eu já disse anteriormente, na autoimagem, tem problema com se relacionar com as pessoas, socializar com as pessoas, muitas das vezes. Ocorre uma impulsividade acentuada em vários contextos. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, o paciente borderline, ele acaba tendo reações impulsivas em diferentes ocasiões do seu cotidiano, do seu dia a dia. Acaba tendo reações muito intensas, as quais, se o paciente não tivesse essa patologia, esse transtorno, ele não teria. Vocês estão me entendendo? Acaba que são atitudes muito impulsivas, muito intensas sobre tudo que acontece, certo? Então, galera, o termo borderline, ele foi primeiramente utilizado por Stern em 1938 e Knight em 1953. Não sei se estou fazendo a pronúncia correta dos nomes, mas eu vou deixar aqui como se escreve. Então, foi primeiramente utilizado por essas duas pessoas, mas foi em 1967 que Kernberg, vou deixar aqui também escrito, não sei se estou pronunciando correto, quem buscou definir essa condição apresentada como organização da personalidade borderline, certo? Bom, há um tempo atrás, galera, o termo borderline ele esteve categorizado em espectro das psicoses, que acolhia várias formas mal definidas de esquizofrenia, sob critérios de diagnósticos precários. Então, o que aconteceu? A partir de novas condutas de diagnóstico que ocorreram em 1980, a situação nasotáxica e nosológica do quadro borderline, o que aconteceu? Recebeu uma configuração totalmente modificada e foi mudado radicalmente o modo de como fazer o diagnóstico dessa patologia, certo? E foi a partir, galera, dessa modificação, né, no diagnóstico que entenderam que realmente se tratavam de um transtorno de personalidade, que então chamamos hoje de transtorno de personalidade borderline, certo? Resumindo, galera, antigamente eles pensavam que o transtorno borderline era a mesma coisa que esquizofrenia, que era a mesma coisa que psicoses no geral. Porém, galera, não era. É totalmente diferente, é um transtorno e que não tem nada a ver com esquizofrenia ou qualquer outro tipo de psicose, certo? Eles precisaram ter uma visão mais ampla, um estudo mais aprofundado para entender que o diagnóstico não se tratava de psicoses, ok? Então, galera, falando então da epidemiologia desse transtorno, de 1,6 a 5,9% das pessoas são acometidas com esse transtorno. O TPB, galera, ele repercute em um severo prejuízo em questão de saúde pública. Porque o TPB ele exige um acentuado uso dos serviços hospitalares. Por quê?
Porque o TPB, galera, esse transtorno, é necessário fazer psicoterapias, é necessário fazer uso de medicações e com isso, essas medicações não são baratas e com isso o prejuízo na saúde pública para quem tem esse transtorno é muito elevado. O TPB, galera, ele é um transtorno que ele gera muito sofrimento no paciente acometido, na pessoa que tem esse problema. Esse transtorno, gente, ele faz com que a pessoa acometida tenha pensamentos suicidas, tanto que as taxas de tentativas de suicídio nas pessoas que têm esse problema é de 10%, certo? Ou seja, 10% das pessoas que têm esse problema têm pensamentos suicidas, tem tentativas de suicídio no decorrer da sua vida, certo? E esse número, galera, de 10% é 50 vezes maior do que as tentativas de suicídio nas pessoas que não têm esse transtorno. Ou seja, é cerca de 50 vezes maior do que em pessoas, digamos assim, normais, que não tenha esse transtorno. Além de tudo isso, galera, o TPB, o que acontece? As pessoas que têm TPB, outras pessoas, sejam elas leigos, profissionais da saúde, amigos, familiares, as pessoas que convivem com o paciente borderline, eles têm uma certa dificuldade na empatia, de entender o que se passa. Geralmente eles não têm paciência, ou até mesmo quem sabe que a pessoa possui esse transtorno, as pessoas não entendem, não têm a empatia de entender o porquê que acontece isso, por que aquela pessoa age daquela forma, por que ela tem esses tipos de comportamento, por que elas querem resolver as coisas dessa maneira. E vocês irão entender que maneiras são essas que eu estou dizendo. Eu vou falar no decorrer do vídeo as características de um paciente borderline. Vamos falar agora, galera, das principais características do paciente borderline. A primeira característica que eu vou falar para vocês agora é medo do abandono. Como isso? Galera, o paciente borderline, ele tem extrema sensação de ter que ter alguém, e quando tem alguém, tem muito medo de ser abandonado. Com isso, ele acaba, muitas das vezes, fazendo voluntariamente com que a pessoa que, na realidade, ele queria por perto, ele mesmo acaba se afastando voluntariamente por medo de ser abandonado, certo? Essa é uma característica marcante no pessoal, nas pessoas que têm esse transtorno. A próxima característica, galera, raiva intermitente. Como assim raiva intermitente? Bom, galera, essa raiva, ela é muitas vezes expressada de maneira muito intensa, desproporcional ao que está realmente acontecendo ali na realidade. Para o borderline, ele desencadeia uma raiva, uma ira, um desespero que não é compatível com a situação atual, ou seja, não precisava tudo aquilo. É mais ou menos isso. Eu estou falando de maneira didática, evitando termos muito técnicos para que vocês possam entender de maneira mais fluida, mais didática, certo? Outra característica, galera, são as mudanças repentinas de humor. Isso ocorre, galera, por conta da ansiedade e insegurança que o borderline ele convive ali no seu dia a dia. O que acontece? Ao mesmo tempo que a pessoa está muito bem, está dando risada, está tudo maravilhoso, do nada, como um passe de mágica, isso decai. Tudo fica triste, tudo fica cinza, sem motivos, e é isso que acontece. E tudo isso, galera, essa mudança repentina de humor, ocorre uma dificuldade na convivência, tanto profissional, pessoal, afetiva. A próxima característica, galera, é se sentir vazio no seu interior. É como se do nada você sente um grande vazio, parece que você é inútil, tem a sensação de inutilidade, sensação de que você não tem serventia nenhuma. Esse é o borderline, certo, galera?
Continuando ainda com as características do paciente borderline, temos também a agressividade. Gente, os pacientes borderline, eles são agressivos, dependendo da ocasião, do que estiver acontecendo. Por quê? Como eu falei para vocês, o paciente que tem esse transtorno, eles são muito intensos. Em tudo que eles se propõem a fazer, eles são muito intensos. Então, se caso ocorra uma briga, uma discussão, eles são bastante agressivos, falam o que vem na cabeça, toca na ferida alguma coisa que ele saiba da pessoa, ele quer jogar na cara, ele quer atingir. Esse é um ponto também muito característico do paciente borderline. Outra característica, galera, que eu já falei, que também é intensidade. Eles são extremamente intensos, por exemplo, em relacionamentos. Ao mesmo tempo que ama muito, do nada pode ser que crie um ódio, um ranço, né? E que não queira mais saber da pessoa. E é uma coisa, assim, inexplicável. Continuando, galera, sobre a questão da intensidade dos relacionamentos instáveis, certo? O paciente borderline, eles geralmente começam relacionamentos assim, tipo, do nada, ama muito, está apaixonado e, como passe de mágica, tudo se acaba, tudo vira pó. E para eles já não tem mais sentido, para eles têm que seguir outro caminho que não é mais aquilo. Para você ver como é complexo essa patologia. A pessoa que tem um total medo de abandono, eles mesmos podem abandonar uma coisa que eles querem muito, que eles amam muito, ao mesmo tempo já não ama mais, ou pelo menos ocorre alguma reação química que faz com que eles se sentem assim e quer abandonar o barco, quer seguir outra vida, outros caminhos, e esse é o paciente borderline. Mais uma característica, galera, são os sintomas psicóticos. Um desses sintomas é a mania de perseguição. Sim, galera, o paciente borderline, muitas das vezes ele está em algum lugar, eles começam a achar que todo mundo está falando mal dele, que as pessoas não são amigos deles de verdade. Pode ser que às vezes as pessoas não são realmente amigos dele de verdade. Mas a mania de perseguição acaba que aumenta a ansiedade da pessoa, aumenta o desânimo, né? A vontade de fazer novas amizades, por conta desse medo, dessa desconfiança de achar que todo mundo não está sendo seu amigo de verdade, que está querendo se beneficiar com algo. Você está sempre ali com tudo aquilo na sua cabeça que pode ser que às vezes nem seja verdade, mas você já sofre por antecedência. Então, galera, é um transtorno que as pessoas que são acometidas com ele sofrem demasiado. Tem uma vida assim muito complicada de levar e sempre está desconfiado, sempre não tá bom, sempre é muito complicado, principalmente quem convive com esses pacientes, com essas pessoas que possuem esse transtorno e que não fazem os tratamentos corretamente, certo? A última característica que eu vou citar aqui para vocês, mas não menos importante, é a questão da automutilação. Sim, galera, o paciente borderline, alguns deles, não são todos, mas alguns, eles têm a mania, não vamos dizer mania, mas é uma maneira, uma válvula de escape que o borderline usa para diminuir alguma dor interna. Aconteceu alguma coisa na sua vida a qual te deixou muito triste, muito magoado, ou até mesmo você está ansioso com alguma coisa, você está com medo do futuro, está com vários planos e está com medo de não dar certo, ou você planejou algo e deu totalmente ao contrário do que você planejou. O borderline, galera, ele tem uma válvula de escape que é se automutilar. O que é isso? Eles se cortam com materiais perfuro-cortantes ou qualquer outra coisa que façam eles sentir dor, aquela dor que eles vão sentir por conta dos cortes, das lesões que eles fazem no seu próprio corpo, faz com que eles diminuam a dor interna, que a dor que eles sentem é uma dor tão intensa, é um sentimento tão ruim por dentro, que eles encontram essa válvula de escape de se cortarem, e com esse meio eles diminuem essa dor que eles sentem por dentro.
Agora, explicar para vocês o porquê isso acontece, isso já é muito profundo. Talvez um psiquiatra possa explicar com maior clareza, com maior riqueza de detalhes, mas os pacientes borderline têm essa característica de se automutilar para diminuir a sua dor interna, para diminuir alguma angústia, alguma tristeza que ele está passando naquele momento. Fazem as lesões, sentem vontade de dormir, sentem vontade de ficar deitados, e quando fazem isso é como se aquilo que eles estivessem sentindo naquele momento passa, no outro dia dorme e acorda como se nada tivesse acontecido, certo? Agora, galera, vamos falar do diagnóstico utilizado para falar se tal pessoa tem transtorno borderline ou tem transtorno de bipolaridade, porque tem uma diferença. E o psiquiatra ele tem que ser extremamente clínico e tem que ser muito minucioso para ele não trocar os dois diagnósticos, porque tem diferença. O bipolar é um tipo de transtorno e o transtorno borderline é outro tipo de transtorno. Por mais que existem características que são bem semelhantes entre essas duas patologias, certo? Então, galera, o diagnóstico ele nada mais que clínico. Ele é feito por médicos psiquiatras que irão fazer consultas e entrevistas com o paciente em questão, certo? E por meio de entrevista, sendo ela, pode ser uma entrevista ou duas ou três, dependendo do caso, cada caso é um caso, e por meio dessas entrevistas, o médico irá fazer o diagnóstico de acordo com os sintomas, de acordo com o que o paciente vai relatar para o médico, o que ele sente, como é, entendeu? Então é por meio de entrevista mesmo com o paciente, é extremamente clínico, o médico vai determinar se você tem ou não transtorno borderline, certo? Agora, galera, vamos falar das causas. Por que que uma pessoa desenvolve, por que que uma pessoa possui esse transtorno borderline? Galera, é o seguinte, o transtorno borderline, ele resulta de uma interação de genes com fatores ambientais, ou seja, o paciente ele pode ser que ele tenha genes que já são favoráveis para desenvolver o transtorno, e com fatores ambientais ajuda a aumentar ou diminuir o desenvolvimento dos sintomas que um paciente borderline apresenta. Vocês me entenderam? Agora, galera, vamos falar do tratamento para o transtorno borderline. Galera, o tratamento padrão ouro utilizado para o paciente borderline é a psicoterapia. A psicoterapia, ela ajuda o paciente borderline a melhorar na questão da depressão, melhorar na questão de como lidar com situações cotidianas. Porém, galera, a psicoterapia ela não trabalha sozinha. A psicoterapia ela trabalha em conjunto, isso com visitas mensais no psiquiatra. Isso o psiquiatra vai determinar em quanto tempo você necessita estar visitando ele, para ele poder estar passando as medicações necessárias. Então, o tratamento ele trabalha em conjunto, psicoterapia e medicações para diminuir e controlar esses sintomas que acabam atrapalhando a vida social do paciente borderline, certo? Mais uma coisa, galera, sobre o tratamento, a importância da psicoterapia é o seguinte: com a psicoterapia, já tem estudos feitos que o índice dos pacientes que possuem o transtorno borderline, que entram com a psicoterapia, reduzem em uma porcentagem muito alta nas tentativas de suicídios. Por quê? Com a psicoterapia ele consegue lidar melhor com as coisas da vida, com as situações em que ele não consegue lidar de uma maneira saudável, né, digamos assim, e com isso evita que o paciente tenha tentativas suicidas. E eu acho que isso é muito importante porque para manter a vida, né? Porque um paciente que está em colapso, imagina,
você não tem alguém para desabafar, você vai desabafar com alguém da família. As pessoas não entendem que é um transtorno e isso existe. As pessoas muitas vezes escutam e vão falar, isso é moagem, isso é conversa fiada, isso é falta do que fazer, vai caçar um livro para ler. E não é, gente. Transtornos mentais existem e necessitam ser tratados. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto de transtornos aqui no canal, já tenho sobre TDAH, vou falar sobre autismo e eu acho que é muito importante. É um assunto que todos deveriam falar mais, que todos deveriam estar por dentro desses assuntos para para evitar sofrimentos tanto em alguém tanto em familiares, alguém que você conheça, para você saber orientar, certo? Gente, eu tava esquecendo de umas características aqui importantes que eu acho que eu devo falar. Outra característica do paciente borderline, galera, eles começam a adquirir hábitos ruins. Que são esses hábitos ruins? Vícios em cigarro, vícios em, por exemplo, sexo extraconjugal sem proteção, vícios em drogas, reviver o passado também é uma característica muito marcante do paciente borderline. Como assim reviver o passado? A pessoa tem uma lente do passado, é como se ela vai viver alguma coisa no presente e ela fica, mas da outra vez era tudo desse jeito, vai acontecer igual aconteceu, não vou me arriscar, não vou fazer tudo diferente porque daquela vez que eu fiz, sendo que é uma história completamente diferente, pessoas envolvidas diferentes, mas na cabeça dela vai ser igual, vai ser enganado, vai ser traído, vai dar tudo errado e acaba saindo para outros caminhos, sendo que a história poderia ser totalmente diferente, certo? Outra característica também, galera, que eu esqueci de falar, é a autodepreciação da própria imagem. O que é isso? O paciente borderline, ele sempre acha que ele é insuficiente para alguém, insuficiente para uma vaga de emprego, insuficiente para qualquer coisa que... Comportamento impulsivo também, galera, é uma característica bem marcante no borderline, porque eles acabam tomando decisões assim, imprevisíveis, que a pessoa que está acostumada a conviver com ele pensa, não, ela não vai tomar essa decisão. Sim, ela vai. Não, mas eu conheço a pessoa, ela não vai fazer tal coisa. Ela vai. Quando você menos espera, o borderline tem atitudes totalmente impulsivas e imprevisíveis. Isso acontece muito. Entra um relacionamento muito rapidamente e, ao mesmo tempo que ele começa com o relacionamento, o término também pode ser muito rápido. Sair de um emprego aparentemente estável, o emprego está dando tudo certo, mas para o borderline ele acha que ele deve sair por algum motivo que ele criou e simplesmente ele deixa o emprego ao invés de se beneficiá-lo com o emprego ou com alguma outra situação. Então, galera, basicamente o transtorno borderline é isso que eu expliquei para vocês. Eu tentei explicar de maneira didática para que todos possam entender, mas para concluir esse vídeo, eu quero deixar um recado para vocês que é bem importante. Caso vocês conheçam alguém que tenha esse comportamento, muitas vezes que você não entende o porquê, talvez você pode ajudar essa pessoa. Mostre esse vídeo para ela. Fala para ela sobre esse transtorno e vê o que ela acha de ir visitar um psiquiatra, um psicólogo, por exemplo. Porque esse transtorno, pessoal, não é fácil para quem convive com ele e as pessoas que convivem com um paciente borderline também não é nada fácil. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Não se esqueçam de se inscrever para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe com seus amigos e vou deixar meu Instagram pessoal aqui também na descrição do vídeo. Vou deixar o artigo científico, o qual eu utilizei para estar gravando esse vídeo, de onde eu retirei essas informações. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.